Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do estudo do livro de Jeremias. Sim, malta, eu até uns tempos atrás Deus tem-me posto no coração ler os livros dos profetas, porque eu lembro-me, eu já fiz mais ou menos a leitura da Bíblia em um ano. Não completei porque lá está, não li os profetas, não li os livros de reis aliás, li os livros de reis, mas não li as crónicas. Então foram livros que ficaram sem ler, não porque a mensagem se calhar é um bocadinho dura e eu não queria ler porque sabia que ia ser achado em falta. Não tem a ver com isso, tem a ver com eu achava que eram livros chatos e não li, simplesmente não li. Mas Deus tem-me posto no coração essa vontade e esse desejo de ler os livros dos profetas. Por que não começar por Isaías? Isaías é um ótimo livro, pelo que eu já li é um ótimo livro, mas Deus tem-me posto no coração o livro do profeta Jeremias porque é um profeta com quem eu me identifico muito. Então acho que é isso, e peço a Deus que me continue a guiar e não me deixe desistir disto. Seguindo, aliás, para o nosso estudo. Hoje vamos falar do capítulo 1 e antes de começarmos no livro em si, há algumas informações gerais que são preciso dar. O livro de Jeremias, depois de Isaías, antes de Lamentações, está no Velho Testamento. Não tenho datas específicas de quando foi escrito ou quando se expecta que este livro foi escrito. Mas algumas informações gerais que eu tenho é, por exemplo, quem era Jeremias. Jeremias era um sacerdote israelita, foi escolhido como sacerdote israelita, viveu nas últimas décadas do reino de Judá Sul. Foi chamado por Deus para advertir o povo em relação à idolatria que existia naquela altura, à apostasia que existia naquela altura, à injustiça que existia naquela altura entre o povo. E mais que isso, foi chamado a avisar o povo que o povo ia sofrer um exílio, mas que Deus não os tinha abandonado. Deus concede-lhe uma visão neste capítulo que nós vamos falar hoje, que relata mesmo isso e representa mesmo isso, a questão do exílio e do povo, da destruição de Jerusalém, mas da esperança, porque Deus estava com eles apesar de tudo. Este livro, nós muitas vezes temos o erro de pensar que o livro é escrito pelo o autor que aqui está, o nome do autor. Neste caso, o livro é do profeta Isaías, ou seja, foi o profeta Isaías que escreveu. Neste caso, não. Neste caso, quem escreveu este livro foi Baruque. Baruque era um escrivão, eu acho que é assim que se diz, que foi empregado por Jeremias para escrever este livro do profeta. Ele escreveu tudo num rolo, num pergaminho, e ele foi chamado por Jeremias a compilar, depois de Jeremias ter sido chamado por Deus 20 anos depois, se não me engano, para compilar todos os sermões, todos os poemas, entre várias coisas que Jeremias tinha passado ao povo. Então, não foi Jeremias que escreveu, efetivamente foi Baruque, um escriba empregado por ele. Exato, depois de 20 anos de pregação em Jerusalém, Deus levou que Jeremias coletasse os seus sermões, poemas, ensaios e escrevê-los. Ou seja, panorama geral do livro já temos, quem é que escreveu, algumas informações sobre Jeremias. Acho que estamos mais ou menos
situados. Lembrando o tempo deste livro, que este livro relata. Este livro relata um bocadinho do pré-exílio e relata também o exílio de Israel. Este livro tem uma ideia central. Todos os livros da Bíblia têm uma ideia central, mais ou menos, do que se trata o livro. Tipo um prefácio, quase. A ideia central deste livro é algo que eu já referi antes. Deus não abandonou o seu povo e Jeremias é quem leva essa mensagem de aviso que o povo vai ser exilado, mas também leva essa mensagem de que Deus não abandonou o seu povo. E há esperança, e Deus promete essa esperança, e há esperança porque Deus está com o povo apesar de todas as coisas. Então esta é a ideia central do livro. O povo está exilado, mas Deus não abandonou o seu povo. Então, com isto, com estes dados gerais, se assim podemos dizer, vamos então começar no capítulo 1. O capítulo 1 é grande, tem 19 versículos, não é o maior, há capítulos muito maiores, mas até um capítulo grandezito. Então, o capítulo 1 de Jeremias diz assim: palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual vejo a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: isto já é Jeremias a falar. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. E então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu lhe respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês agora? E eu disse-lhe: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra elas os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ou seja, lemos a passagem toda, e isto é um capítulo muito exaustivo, até são versículos grandes, que às vezes até não ajudam muito na leitura, mas nós vamos partir isto por partes. Então é assim, nós começamos a ver do versículo 1 ao versículo 3, vemos uma contextualização histórico-temporal. Vemos palavras que são as palavras de Jeremias. É Baruque a escrever, mas ele refere que são as palavras de Jeremias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Ou seja, a palavra do Senhor veio-lhe
quando Josias, no terceiro ano, no 13º, aliás, ano do seu reinado, veio-lhe a palavra do Senhor. E também veio nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, o no 10º, ou seja, o 11º ano, do reinado de Zedequias, filho de Josias, ou seja, são irmãos. Jeoaquim e Zedequias eram irmãos. Ou seja, por um longo período de tempo, Jeremias esteve a receber a palavra de Deus. E a partir do versículo 4 até ao versículo 8, ou seja, de 1 ao 13, uma contextualização histórico-temporal, versículo 4 ao 8. Jeremias é chamado por Deus para ser profeta às nações. Vemos aqui, no versículo 5, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Ou seja, Jeremias é chamado a ser profeta. Deus está-lhe a dizer, desde que tu nasceste, eu sempre tive o propósito de que tu fosses profeta. E a seguir, Jeremias contrapõe este mandado de Deus, dizendo que ele ainda era menino, ainda era demasiado novo, como é que ele podia ser profeta? E é interessante como nós vemos que Jeremias não se sente nada confiante. É interessante o livro começar logo. Nós podíamos começar o livro com grandes coisas de Jeremias. Jeremias foi um grande profeta. Mas não. Jeremias conta a história desde o início. Ele diz que ainda é muito novo e que não está preparado, que não sabe falar, mas Deus promete ajudá-lo. E mais, nós vemos no versículo 8, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, contrapomos aqui a dúvida de Jeremias e o medo de Jeremias, o receio de Jeremias, contra a soberania de Deus. Ou seja, nós já podemos tirar daqui uma lição, que é a grande frase de Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os escolhidos. E este é um dos grandes exemplos. Jeremias não se sentia preparado, mas Deus disse-lhe, olha, vai, porque eu estou contigo. Vai porque... E nós vemos esta frase do vai porque eu estou contigo, segue-me, vai a X sítio, aliás, porque eu estou contigo, vai fazer tal coisa porque eu estou contigo. É algo que nós vemos muitas vezes na Bíblia. E aqui não é diferente. E mais, depois nos versículos 9 e 10, vemos que Deus o prepara. E aliás, até faz alguma coisa mais que o ajuda, que é, Deus toca-lhe na boca e diz-lhe, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, não eram as palavras de Jeremias que iam agir naquelas situações. Era a palavra de Deus que ia agir naquelas situações. E mais, para além das palavras de Deus, era a vontade e o poder de Deus, porque Deus diz que vai pô-lo sobre as nações e vai permitir que ele arranque, que ele derrube, que ele destrua, que ele arruine, mas que também que edifique e plante. Ou seja, Deus, através de Jeremias, vai demonstrar o seu poder. Jeremias vai ser como que um objeto, uma peça usada no meio todos aqueles povos, para demonstrar o poder e soberania de Deus. Já temos este contexto inicial de que Jeremias foi chamado, não se sentia preparado, mas Deus prepara-o e Deus incentiva-o, anima-o e diz, vai porque eu estou contigo. Nos 6 versículos a seguir, do versículo 11 ao versículo 16, vemos a visão de Jeremias. O meu título na Bíblia até é a vocação e primeira visão de Jeremias. E vemos esta primeira visão. O que é que Jeremias viu? Versículo 11, Deus pergunta-lhe o que é que ele vê e Jeremias responde-lhe,
vê uma vara de amendoeira. À parte, é muito interessante. Eu, ao ler isto, fiquei a pensar, porquê uma amendoeira? Por que não outra árvore? Há árvores mais possantes, há árvores mais grossas, mais muito maiores que a amendoeira. Eu fiquei-me a questionar porquê. E fui procurar em comentários bíblicos. E é interessante que a analogia que aqui fazem. A amendoeira é a primeira árvore a florir em Israel. De todas. Por volta de finais de janeiro e inícios de março. Finais de janeiro e inícios de fevereiro, aliás. Esta árvore começa a florir. E qual foi a analogia de que falam nos comentários bíblicos? Isto era um símbolo de que Deus não estava a dormir, Deus não estava a fechar os olhos para aquilo que estava a acontecer. Deus estava vigilante perante o sofrimento de Israel. E mais, é o poder divino a florescer através de Jeremias, levando esta palavra de aviso, mas também de consolo. É interessante. Porque é uma amendoeira e não outra árvore, mas é interessante esta analogia. E Deus estava a cuidar deles, independentemente de tudo o resto, do que iria acontecer, Deus ia estar a cuidar deles. Nós falámos mais no início que o tema central é, apesar do sofrimento deles, Deus não abandonou o seu povo. E aqui está, mais uma vez, uma prova disso. Deus estava vigilante, Deus estava ao cuidado, apesar de tudo aquilo que estava a acontecer, Deus estava a cuidar do seu povo. E depois, isto versos 11 e 12, e depois vemos nos versos 13 a 16 outra pergunta que Deus faz. Deus, no verso 13, volta a perguntar a Jeremias: o que é que vês? E ele lhe disse: vejo uma panela a ferver cuja face está para o lado norte. Porquê uma panela a ferver e porquê para o lado norte? Os povos que iriam atacar o reino do sul iam ser povos vindos do norte. O versículo 14 diz-nos isso. E a panela a ferver é um símbolo de confusão, de sofrimento, de aflição, de destruição, de desastre. E é outra analogia que aqui é feita. Eles iam sofrer. E nós vemos no versículo 15, Deus fala: convoque todas as famílias dos reinos do norte e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. Não sei se vocês estão a ter noção do quão mau isto era para Israel. Porque não ia ser um povo. Os povos. É falado no plural. Não, eu não sei se vocês têm noção do que é ser invadido. Do vosso país ser invadido. Eu não tenho, e se Deus quiser, espero nunca ter. Mas isto deve ser horrível. E o Império da Babilónia, que é o que se relata aqui, era um império gigante. E era um império... nem há palavras para descrever. Porque era um império grande, era um império... Israel não ia conseguir subsistir à invasão da Babilónia. Só com Deus. E este exílio era um castigo por causa do que eles estavam a fazer. Porque não se estavam a voltar para Deus. Estavam a apostatar contra Deus. Vemos tudo isto, vemos toda esta confusão. E a seguir vemos outra vez Deus a falar diretamente para Jeremias e para o que Jeremias deveria fazer. Versículos 17 a 19, Deus chama Jeremias
apela à coragem dele diante dos religiosos, dos apóstatas, do seu povo. É interessante como Deus aqui não se refere aos povos pagãos, neste caso a Babilónia, que viria exilar o povo. É interessante. Ele fala e diz-lhe que ele precisa de ter coragem com o próprio povo. Não faria sentido. Mas se nós formos a ver, o povo estava numa apostasia tão grande. O povo estava completamente desviado daquilo que Deus queria, que se Jeremias falasse as palavras que Deus lhes tinha para falar, aliás, através de Jeremias, eles podiam considerá-lo um traidor e poderiam querer fazer-lhe muita coisa. E sendo ele um contra uma data de gente, um povo enorme, uma multidão. Podia ser gozado, podia ser envergonhado, mas não é mais que isso. Era a questão de ele contrapor-se ao que o povo naquela altura dizia que era o correto. Podia colocar a vida dele em risco. Sim, ele podia ser gozado, ele podia ser maltratado, mas podia colocar a própria vida dele em risco. E Deus diz para ele ter coragem e faz-lhe uma promessa, que é, Deus está a dizer-lhe para ele ter coragem, mas Deus não lhe diz, olha, só, tem coragem, Deus larga o resto da responsabilidade e vai-se embora. Não. Deus pede para ele ter coragem, mas nos versículos 18 e 19 faz-lhe a promessa de que muitos poderão ir contra ele, muitos poderão fazer-lhe 30 por uma linha, mas não prevalecerão contra ele. Ou seja, Deus pede para ele ter coragem, mas Deus faz-lhe uma promessa de que também o vai guardar. Então, nós vemos aqui, já só do início, vemos aqui o estado em que o povo de Israel estava. Um estado completamente deplorável, um povo completamente idólatra, completamente apóstata, um povo que se tinha desviado completamente do que era ser o povo de Deus. E só vamos no capítulo 1. Atenção, só vamos no capítulo 1. Para terminar, que lições é que nós podemos tirar daqui e mais que isso? Como é que este primeiro capítulo de Jeremias nos aponta para Cristo? Onde é que isto que nós lemos e isto que nós analisamos pode apontar para Cristo? Pode refletir a pessoa de Cristo? Eu retirei aqui 4 pontos essenciais, que acho que são essenciais. O primeiro é que, assim como Jesus, Jeremias pode-se dizer que é uma topologia de Cristo. É alguém que tem algumas coisas semelhantes a Cristo. Jeremias foi um mensageiro da esperança, mas também do exílio. Assim como Jesus. Jesus veio ao mundo e Jesus, enquanto aqui viveu, Jesus não pregou só o amor de Deus, Jesus não pregou só, olha, tu és pecador, mas se te arrependeres. Não. Jesus pregou os dois lados. Jesus pregou sim, Deus é amor, Deus ama-te, Deus quer-te para o pé dele, mas também pregou, olha, se não te arrependeres, o fim é este. Jesus, aliás, pregou muito sobre os dois finais possíveis que a vida do ser humano tem. A escolha é nossa. Mas ele pregou assim como Jeremias pregou. A mensagem do exílio é a morte que nós podemos ter se não nos arrependermos. A mensagem de esperança de Jeremias é a mensagem de esperança que Cristo nos deu, que Ele um dia vai voltar e vai nos levar com Ele.
Segundo ponto, vemos a fidelidade de Deus. E ao vermos a fidelidade de Deus aqui, e se formos ler o resto deste livro e o resto dos profetas, e depois formos ler os evangelhos, entre outros livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, por exemplo, também fazem muita referência às profecias que nos evangelhos foram cumpridas. A fidelidade de Deus está sempre aqui. E acho que a maior prova de fidelidade que Deus nos deu foi o envio do seu próprio Filho para morrer por nós. Desde os profetas, muitos dos profetas já falavam num Messias prometido, num rei que viria julgar todas as nações. Não veio, se calhar, como o povo de Israel pensou, essa é a realidade. Mas Cristo veio. E mais, Cristo foi fiel na sua vinda, na sua morte e na sua ressurreição. Foi fiel ao Pai até ao fim. Ou seja, vemos aqui o caráter da fidelidade de Deus, tanto como Deus Pai como Deus Filho. E, aliás, mais uma prova de que Ele é fiel é que depois de Cristo ir embora, deixou-nos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo connosco. Deus está connosco. Isso é uma promessa que Deus nos fez, que ia estar sempre connosco, e Ele está connosco. Ou seja, o caráter da fidelidade de Deus, que é uma fidelidade que para o ser humano é impossível alcançar. Terceiro ponto. Deus esteve com o povo. Jesus veio ao mundo para se identificar connosco e depois deixou-nos o Espírito Santo. É um bocado do que eu estava a falar no ponto anterior. É a fidelidade de Deus. Deus não deixou o povo, não abandonou o povo apesar de tudo o que ele passou. Cristo não nos deixou aquém depois de morrer. E o Espírito Santo hoje também não nos deixa a vaquear sozinhos. O Espírito Santo ajuda-nos em diversas situações. O Espírito Santo convence-nos, consola-nos, guia-nos. Não nos deixa à toa andar sozinhos, sem orientação, sem direção, sem um objetivo. E o quarto ponto. Vemos que o povo ia sofrer um exílio pela Babilónia, mas vemos o outro lado, que havia a mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança, nós vamos ver que ao longo do livro essa mensagem de esperança é muitas vezes reforçada. Para que é que isto nos aponta e onde é que nós podemos ver Cristo aqui? Cristo também foi o Messias prometido, o Rei justo, um sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. E vemos que Cristo nos tirou do nosso exílio, nos tirou das trevas e levou-nos para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Jeremias aponta para Cristo como um mensageiro de esperança do exílio, de esperança e da desgraça, se quisermos assim dizer. Por onde é que isto nos aponta? Para Cristo, que veio e pregou sobre os dois fins possíveis que nós temos na nossa vida. A decisão é nossa de aceitar ou não. Vemos a fidelidade de Deus, tanto na morte, como na vida, como na ressurreição de Cristo. Vemos a fidelidade de Deus em estar connosco, deixando o Espírito Santo connosco aqui, naquela altura de Jeremias, prometendo que ia estar com o povo e que os ia ajudar e os ia abençoar e os ia libertar. Quando Cristo veio, Ele também curou cegos, curou coxos, curou mudos, curou surdos, curou uma data de gente. E Ele prometeu que estaria connosco todos os dias da nossa vida. E está. O Espírito Santo está connosco. Por último, o povo ia sofrer um exílio, mas havia uma esperança. Nós também estávamos no exílio, mas Cristo, ao morrer na cruz, tirou-nos desse exílio e levou-nos para a luz.
acho que é um bom começo para este pequeno estudo. Pequeno, que não vai ser pequeno, mas que nós estamos a fazer. Espero que tenham gostado. E espero que aproveitem. Isto não é para me fazer grande, porque eu nem falo assim tão bem. Mas que possas aprender alguma coisa com isto. Que estás desse lado, tu que estás desse lado, que possas aprender alguma coisa com isto. E que possas ler, que possas analisar, que possas ler a Bíblia e que isto aqui possa servir para a tua vida. Podes não te sentir preparado, mas Deus vai te preparar para a missão que Ele tem. É outra lição que nós podemos tirar e que eu referi mais ao início. Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os escolhidos. Pede a Deus ajuda se estás em alguma situação que não controlas, que não estás a ver um futuro muito certo, que não tens a certeza do que vai acontecer. Pede a Deus ajuda se Ele te está a mandar para um sítio e tu, assim como Jeremias, pensas: oh Senhor, mas eu não estou preparado. Pede-lhe ajuda. Ele prepara-te. Ele ajuda-te a estar preparado. E, acima de tudo, fazer como Jeremias. Nós vemos que Jeremias confiou na providência de Deus. Que Deus ia estar com ele. E, aliás, nós até podemos dizer que Jeremias, de toda a gente, acho que podia ser até o que estaria com mais medo. Porque sim, o povo ia ser exilado, mas Jeremias estava sozinho, tanto contra os povos pagãos como contra o próprio povo. Mas ele confiou. Deus fez-lhe a promessa de que o ia proteger e cumpriu-a. E ele confiou. Por isso, confia em Deus, confia na sabedoria dele, na soberania, na sabedoria, confia que ele é fiel, porque ele não falha. Deus não falha, as promessas de Deus são reais e não falham. Deus te abençoe e vamos terminar com a oração. Meu Deus e Pai do céu, te agradecemos por este bocado que pudemos aqui estar, Senhor. Obrigado pelo exemplo que tu nos deixas do teu profeta, do teu servo Jeremias, que não se sentia preparado, mas foi capaz de confiar nas tuas promessas e de levar a palavra ao teu povo. Muitos nos nossos dias também não desejam ouvir a tua palavra e gozam connosco quando nós proclamamos a tua palavra, tentam nos envergonhar, até nos podem querer fazer mal, Senhor, mas tu nos sustens, tu nos ajudas, tu nos auxilias, tu nos proteges. Ajuda-nos, Senhor, a ser como este teu profeta que confiou em ti, confiou na tua fidelidade, que não falhas, Senhor, as tuas promessas não falham. Tu não falhas com a tua palavra, tu não falhas com as tuas ações. E ajuda-nos a confiar nisso, confiar na providência, confiar no teu poder, na tua soberania. Obrigado, Senhor, porque nós também estávamos no grande exílio do pecado e tu pegaste em nós e nos levaste para a luz ao enviar o teu Filho a morrer, um não pecador por uma data de pecadores. Quando nós te dávamos tantas razões para não nos amar, tu decidiste amar-nos, decidiste enviar o teu único Filho para morrer por nós. Obrigado, Senhor. Abençoa também quem está daquele lado, a que possamos crescer, eu e quem está daquele lado, juntos, apesar de cá à distância, com este estudo, Senhor. Ajuda-nos a ler mais a Bíblia, a orar mais, a estudar mais a tua palavra. Ajuda-nos especificamente, Senhor, neste estudo de Jeremias, a podermos nos focar no teu caráter, no caráter de como tu ages com os teus servos, como é que tu ages perante o teu povo corrompido. Senhor, peço que nos abençoes e que nos guardes em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Malta, espero que tenham gostado.
e que continuem a acompanhar o estudo. E é isso, malta. Até ao próximo vídeo de estudo. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo. Tchau.